Santo e abençoado dia, querido povo de Deus. Que alegria mais uma vez nos encontrarmos aqui no nosso programa A Fé que Professamos. O nosso programa de toda quarta-feira, esse programa que tem um anseio, o desejo de chegar até vocês para fazer com que no coração de cada um daqueles que acompanham esse vídeo, assim o amor pela igreja, assim o amor pela fé possa brotar. O programa de hoje, de uma maneira especial, quer nos questionar. O questionamento hoje é acerca da nossa fé. Como viver a fé católica verdadeiramente? E aqui, inicialmente, é importante pontuarmos que para que possamos de fato viver verdadeiramente a nossa fé, a fé católica, é necessário que exista um conhecimento prévio da nossa fé. Nós não podemos viver, nós não podemos amar aquilo que nós não conhecemos. Então, é necessário o conhecimento. O povo católico carece do ensino das realidades da sua fé. Necessitam, por assim dizer, desse alimento sólido, para que assim possam testemunhá-lo. E respondendo a essa necessidade desse alimento sólido, o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 5, versículos 13 ao 14, nos diz o seguinte: a palavra vai dizer o seguinte: ora, quem se alimenta de leite não é capaz de compreender uma doutrina profunda, porque ainda é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que a experiência já exercitou na distinção do bem e do mal. Isso é o que diz a palavra. Então, sem esse alimento sólido, que a igreja chama de depósito da fé, sem esse alimento ninguém poderá ser verdadeiramente um católico autêntico, um católico de verdade, um católico seguidor de Jesus Cristo. Não há dúvida de que a maior necessidade do povo católico é a necessidade da formação na sua doutrina. Os católicos precisam conhecer a doutrina da igreja, precisa dessa formação acerca da doutrina. E por não conhecer bem, esse mesmo povo muitas vezes vive a sua espiritualidade, vive a sua fé de uma forma, como que eu posso dizer, de uma forma superficial, de uma forma artificial. Então, sem esse conhecimento, sem essa formação acerca da fé católica, muitos não sabem como se comportar, como lidar com as realidades de fé. Então, o nosso programa hoje quer chamar a atenção exatamente para essa necessidade de procurarmos cada vez mais nos inteirar acerca da nossa fé, para que assim nós possamos de fato amá-la. Como eu dizia anteriormente, o povo católico até tenta viver a sua fé, mas por não conhecer as realidades de fé devidamente, acaba se comportando como não católico, pois aceita e vive, por vezes, de maneira diferente do que a igreja ensina, especialmente nas questões moral, e deixa-se, de certa forma, se enganar por qualquer ideologias, por qualquer seitas, por qualquer superstição que o mundo, de alguma forma, possa lhe apresentar. Então, para sermos bons católicos e vivermos de fato a fé verdadeiramente, devemos, no mínimo, reconhecer que a Santa Igreja é a única e verdadeira Igreja de Cristo. Então, para que eu seja um bom católico, eu devo reconhecer que a Igreja Católica é a única e verdadeira Igreja. Eu devo crer que em tudo que a Igreja ensina, os seus mandamentos, os seus sacramentos, os seus dogmas, a sua tradição, o seu magistério, sem colocar intervenções nesse sentido. Às vezes a gente diz assim:
eu acredito, mas, sempre tem um mas. Ou, na minha opinião, deveria ser assim. Ah, mas isso poderia ser de uma outra forma. Então, às vezes nós dizemos que acreditamos na igreja, dizemos que somos católicos, mas vez ou outra, diante de uma circunstância, nós colocamos em xeque a nossa fé. Nós queremos colocar a nossa opinião, nós queremos inverter, por assim dizer, aquilo que a igreja ensina. E o bom católico, o verdadeiro católico, aceita isso com alegria, aceita a igreja, as verdades da igreja, a sua tradição, o seu magistério com alegria, com amor. E é evidente que a partir desse conhecimento acerca da nossa fé, acerca daquilo que a igreja ensina, é evidente que a partir disso nós iremos passar por um processo de transcendência, por assim dizer. Nós vamos sair daquela situação, daquele estado apenas de conhecer e de realizar regras, de praticar regras, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Nós vamos transcender para o amor. Esse amor que vai nos fazer conhecer mais de perto Jesus Cristo. E não só conhecer Jesus Cristo, mas termos um relacionamento com Ele, termos um relacionamento de amizade com Ele, de maneira, inclusive, a começar a segui-lo. Foi o que aconteceu com os discípulos. A partir daquela experiência de conhecer Jesus, a partir de então, começaram a segui-lo. É exatamente isso o que a igreja nos propõe, nos apresenta essas realidades para que nós possamos nos aproximar de Jesus, nós possamos conhecer Jesus e, consequentemente, tornar a nossa vida configurada a dele. Então, é isso que nós precisamos, a partir de então, entender. Nós precisamos conhecer a nossa igreja, nós precisamos conhecer a nossa fé, nós precisamos conhecer tudo aquilo que demanda da igreja, para que nós possamos viver com autenticidade. Nós só podemos dizer que somos bons católicos, que somos católicos de verdade, a partir desse conhecimento e a partir da vivência daquilo que a igreja nos ensina, daquilo que a igreja nos convoca, por assim dizer, a viver. E é importante enfatizar aqui que a partir desse conhecimento da doutrina, da nossa tradição, do nosso magistério, a partir do momento em que a nossa vida se torna configurada ao do Cristo, aquilo que muitas vezes o mundo nos apresenta, o mundo diz assim, né? As pessoas perguntam, qual é a sua religião? E aí alguns respondem, eu sou católico não praticante. Então, esse conhecimento faz cair por terra esse discurso do católico não praticante. É importante sabermos que não existe católico não praticante. O que de fato existe é o não católico. Ou nós somos católicos ou nós não somos católicos. Isso é um fato. Não existe essa realidade do católico não praticante. Ou é ou não é. Então, o programa de hoje quer trazer para você exatamente essa chamada de atenção. Essa chamada de atenção para a realidade de que nós precisamos cada vez mais aprofundar a nossa fé, aprofundar o nosso conhecimento, a nossa busca por conhecer a nossa fé. O programa de hoje quer, de alguma forma, motivar cada um de vocês que nos acompanham aqui, diante das realidades da vida, procurar cada vez mais conhecer. Hoje nós temos, né, a internet, que a internet traz, por assim dizer, essa facilidade no conhecimento. Então a gente usa a internet para tantas e tantas coisas, por que não usá-la para conhecer a nossa fé, para conhecer as verdades da nossa fé? Então, não perca essa oportunidade. Uma vez que nós nos inteiramos da nossa fé, nós também estamos assim procurando amá-la. É isso que nós precisamos fazer. A partir desse momento, aquele conceito de regras cai, né? E fica assim a realidade do amor
pela nossa igreja, do amor pela nossa fé. Então, se nós queremos de fato ser bons e autênticos católicos, verdadeiros católicos, nós precisamos, a partir de então, trilhar esse caminho de conhecimento, e aí sim o amor verdadeiro, o amor pela nossa fé, pela nossa igreja, por tudo aquilo que a igreja ensina, vai brotar no nosso coração, sem os mas, sem aquilo que é a minha opinião, sem aquilo que deveria ser, como às vezes a gente coloca, né? Então, o amor faz com que todos esses conceitos próprios, pessoais, caiam por terra e permaneça apenas o amor à Igreja de Cristo, à Igreja Católica, à nossa fé verdadeira. Peçamos assim hoje que Deus nos conceda essa graça de abrir o nosso coração à nossa fé. Peçamos ao Senhor que nos ensine a sermos verdadeiros e autênticos católicos. A dica de hoje é: sejamos católicos de verdade. Que isso fique no nosso coração no programa de hoje. E ao final deste vídeo, convido você a dar o like, a se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para o maior número de pessoas que vocês puderem. Até a próxima semana, que Deus abençoe a todos.